Passa a direção aqui para o nosso irmão. Deixa Deus te usar. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu estava conversando com os meninos ali enquanto o culto. Falei, pô, que graça maravilhosa está sobre este lugar. Amém. Não sei se estão percebendo isso. A graça que está sobre este lugar. A misericórdia de Deus que está sobre este lugar. Amém. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso é libertador. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado, por favor. Um sorriso. Fala para ele assim, ó. Hoje é um bom dia para se ver milagre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje é um bom dia para viver milagre. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar os pés. Vamos ler essa palavra. Eu dou uma palavra de Deus para você essa noite. Aleluia. Eu oro para que essa palavra venha ser como uma flecha no seu coração. Venha renovar as suas forças. Venha te encorajar. Venha te dar uma dose de fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se tiver alguém que quiser me ajudar aí no fundo, me ajudar a pregar, no fundinho, fica à vontade. Amém? Glória a Deus. Vou estar lendo aqui para vocês Romanos, capítulo 5. Abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Mostra quando essa outra tarde eu estava de plantão. Eu finalizei o plantão hoje de manhã e consegui buscar o Senhor na madrugada do plantão de ontem. Foi o tempo que eu tive e o Senhor me deu esse direcionamento dessa palavra. E ela tem um tema que eu vou falar para vocês agora. Então, todo mundo achou as escrituras? Romanos, capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Vou ser rápido. Então, a única coisa que eu peço de você é a sua atenção de presente. Me dá a sua atenção de presente. Para que nós venhamos juntos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos entregar por meio da sua palavra. Amém? A palavra diz assim, ó. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança. Comigo, esperança. Glória a Deus. E não somente isso, mas também, olha isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que a gente se gloria? Nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Quantos podem celebrar o Senhor? Glória a Deus! Pode sentar, meus irmãos. Glória ao Senhor. Vamos juntos. Vamos juntos. Aleluia! O tema dessa palavra, esta noite, é o seguinte. O tema da palavra de hoje é 3 coisas que Jesus nunca disse. O tema da palavra de hoje é 3 coisas que Jesus nunca disse. Por que, irmão? Veja bem, você vai concordar comigo. É muito frustrante. Uma das coisas mais frustrantes é você viver à espera de algo que Jesus nunca disse. Tem coisa mais frustrante do que você tentar se mover ou viver à espera de algo que Jesus nunca disse. Ou você viver à espera de uma promessa que Jesus nunca prometeu. Não tem coisa mais frustrante do que essa. Porque a Bíblia está recheada de promessas. Mas uma coisa pior do que você viver debaixo de uma promessa que Jesus nunca prometeu. E a primeira coisa que Jesus nunca disse, eu quero que você vai gravando tudo. A primeira coisa que Jesus nunca disse foi: Jesus nunca disse que seria rápido. Diga assim comigo: Jesus nunca disse que seria rápido. Sabe, essa frase, Jesus nunca disse que seria rápido, se a gente olhar para trás, não era um problema para José, não se tornou um problema para Davi, e muito menos
os heróis da fé. Mas, infelizmente, tem se tornado, e é um problema na nossa geração, porque nós estamos perante uma geração totalmente imediatista. E quem é imediatista, meu irmão, sempre perde a oportunidade de desfrutar daquilo que está por trás da espera. O que está por trás da espera? De um processo, de uma caminhada de aprendizado. O resultado. Por trás de uma caminhada de espera, de um processo de espera, há um resultado. Porém, o imediatista ele não consegue desfrutar disso. Por quê? Porque ele começa a procurar por atalhos, não querendo suportar o processo da espera, e ele deixa de viver esse resultado. Estava conversando, fazendo uma analogia, algo cotidiano. Eu estava conversando com o Luan hoje, eu estou conversando essa semana também, por exemplo, acerca de mercado financeiro, que a gente estudou bastante. E a gente começa conversando que muitas pessoas, no imediatismo de querer um resultado rápido, elas acabam se frustrando ao se machucarem, porque elas começam algo que elas não têm ainda habilidade para fazer, e elas começam a caminhar em algo que elas não estão habilitadas ainda. E elas apressam o processo e se machucam, perdem dinheiro. E aí depois elas não querem mais isso. Sendo que se elas obedecessem o processo correto, do aprendizado, da constância, lá na frente ela colheria o resultado do dar certo nisso. Então, o imediatista, ele sempre perde a oportunidade, né, de desfrutar daquilo que está por trás da espera. E o Senhor, Ele não nos convida a ser imediatista. O Senhor nos convida a ser perseverantes. Perseverantes tem a ver com constância. É você ser constante sobre aquilo que você acredita. Amém? Glória a Deus. Por exemplo, Davi jovem, como eu, ainda jovem como eu, ele recebeu uma promessa com Moisés. Qual promessa lá? Uma promessa, uma unção de rei. Davi recebe sobre ele uma unção de rei, ainda jovem, como eu e como muitos aqui, quase todos. Todos, vamos dizer, né? Porque vem só tirar para os irmãos aí. O Davi recebe uma unção de rei, ainda jovem. Aí pensa comigo, se Davi se ensoberbecesse e pensasse assim, não, para que eu vou ficar ali com o bosta de ovelha? Por que eu vou ficar cuidando de rebanho? Para que eu vou ficar no pasto? Por que você não precisa ser humilhado? Eu já sou rei. Samuel, um dos maiores profetas, olhou para mim e disse que eu seria rei. Então, para que eu vou ficar aguentando humilhação dos meus irmãos? Se Davi, ainda criança, tivesse tentado apressar o processo, tentado assumir o governo, com certeza não teria dado certo. Com certeza ele teria sido frustrado. Por quê? Porque ele não teria maturidade ainda de suportar o reinado. Porque o menino não se torna rei da noite para o dia. É necessário um tempo de processo. Então, se ele fosse imediatista, tentar apressar, pisar em um lugar que ele ainda não estava habilitado para pisar, se ele tentar apressar aquilo que estava derramado sobre a vida dele, certeza que ele se frustraria. E ele não teria tido o maior reinado de Israel. Sendo que hoje, até hoje, o símbolo do reinado de Davi, rei, está sobre Israel. E Israel até hoje está o símbolo do reinado de Davi. Por quê? Porque ele suportou e esperou os processos. Ele não foi imediatista. Então, imagine comigo, e eu quero que você guarde isso no seu coração, que o tempo da promessa, ele é infinitamente maior do que o tempo da espera. O tempo da promessa, que você vai desfrutar da promessa, ele é infinitamente maior do que o tempo da espera. Então fala assim comigo, vale a pena esperar. Veja comigo, Davi esperou, suportou o processo. No momento certo ele reinou, e até hoje o seu reinado prevalece. Então, concorda comigo que o tempo da promessa sobre a vida de Davi foi maior e se tornou maior, Fernando, do que o tempo da espera. Assim como José, assim como Jesus. Pensa comigo, muitas vezes o problema nosso, no imediatismo de queremos apressar nossos processos, é que nós queremos ser poupados deles. Nós precisamos entender que os processos, eles são necessários. Que processo não? Processo de amadurecimento, de crescimento. Quando eu fui ungido a evangelista, o que eu preciso fazer? Se preparar na palavra, para que você venha ter a habilidade suficiente para você ser um evangelista. Então, muitas vezes nós queremos nos poupar do processo. Mas pense comigo,
José não foi poupado da prisão. E foi na prisão que ele fez o relacionamento que o conectou no palácio. A igreja em Atos não foi poupada da perseguição. E foi por meio da perseguição que a igreja expandiu de Jerusalém para Samaria e as demais cidades. Jesus não foi poupado da cruz. E foi por meio intermédio da cruz que a humanidade foi salva. Então, porque nós muitas vezes queremos sermos poupados do processo? Os processos, eles são necessários. E guarde isso comigo novamente, eu quero que você guarde essa frase. Guarde isso, que eu falei novamente, eu repito, que o tempo da promessa vai ser sempre infinitamente maior do que o tempo da espera. Imagine Jesus, ele suportou 33 anos de processo. Jesus não simplesmente foi concebido e de imediato foi para a cruz. Jesus foi concebido e de imediato foi para a cruz? Não. Jesus foi concebido e ele passou 33 anos. Aonde durante esses 33 anos, Jesus, ele foi humilhado, passou fome, foi traído, e diversas coisas Jesus passou durante esses 33 anos de processo. Mas, sabe qual que é a boa notícia? É que esses 33 anos de processos resultou em um reinado eterno. Jesus não precisa mais voltar para a cruz. Jesus só precisou ir para a cruz uma vez. Porque Jesus, diga assim comigo, Jesus não venceu imediatamente, mas Jesus venceu definitivamente. Aleluia! Não foi de imediato que Jesus foi para a cruz, não, mas foi definitiva a sua vitória na cruz. Hoje nós temos acesso, por meio do processo que Jesus passou, por meio da cruz, a um reinado eterno. Então, o que Deus tem para nós, meu irmão, são coisas eternas. Então, por isso que vale a pena a espera e o suportar os processos. Aleluia! Glória a Deus. Então, por que os processos são necessários? Porque todo processo, ele carrega e traz sobre nós um ensinamento. Todo processo nos amadurece. Exemplo: um tempo de humilhação gera em nós um caráter aprovado. Um tempo de provação gera em nós uma fé inabalável. Os tempos nos desertos geram em nós um coração humilde. Por quê? Porque quem não se abate no deserto, meu irmão, jamais vai se ensoberbecer nos palácios. Aleluia. Então, a boa notícia é que o que Deus tem para nós é muito maior do que o peso do tempo, o peso das lutas, das provações e das tentações. Romanos capítulo 8 diz que as aflições deste século nem se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Você consegue celebrar isso, irmão? Você consegue entender esta palavra? Que as aflições deste nem se comparam com a glória em que nós há de ser revelada. Aleluia. Não sei se você consegue entender e celebrar isso, mas entenda que o que Deus tem para você é muito maior do que essa provação que você está passando, é muito maior do que essas lutas que você está enfrentando. Aleluia. Então, a primeira coisa, Jesus nunca disse que seria fácil. Segunda coisa, primeira coisa, Jesus nunca disse que seria rápido. Segunda coisa, Jesus nunca disse que seria fácil. Nunca. Jesus nunca disse que seria fácil. João 16:33, ele afirma para os discípulos que no mundo nós teríamos aflições. Não tem como nós nos abstermos disso. Mas Andrés Fernandes, um cara que eu admiro muito, ele diz uma frase poderosa que eu guardei no meu coração. Ele diz que o lugar mais seguro que nós podemos estar correndo risco é com Deus. O lugar mais seguro para você correr risco é com Deus. Porque, imagine comigo, se em meio à tempestade, Pedro escolhe o conforto do quarto.
Imagine comigo, se veio a tempestade, Pedro escolhe o conforto do barco. Ele tinha perdido a oportunidade de andar sobre as águas. Imagine comigo, se Sadraque, Mesaque e Abednego escolhem o conforto de se prostrar, em vez de se posicionarem, eles teriam perdido a oportunidade de lançarem fogo e de terem seus nomes no memorial da história. Aí você me diz, e eu quero te entender aqui, para nenhum desses homens que escolheram correr riscos com Deus, houve facilidades para eles. Para nenhum dos homens que escolheram correr riscos com Deus, desde os apóstolos até os grandes avivalistas, para nenhum houve facilidades. Pelo contrário, Jesus nunca os prometeu um evangelho de facilidades, como é vendido por muitos por ele. Nunca. Mas Jesus nos garantiu o seu favor. Jesus nunca nos prometeu um evangelho de facilidade, mas ele nos garantiu o seu favor. E há uma diferença, meu irmão, de ser facilitado por Deus e de ser favorecido por Ele. Há uma diferença entre Deus favorecer você e Deus facilitar para você. Porque muitas vezes, condicionar Deus a facilitar algo para você vai trazer sobre Deus injustiça. E Deus não anda de vontade com injustiça. Então, Deus sempre Ele vai trazer o seu favor sobre você, mas nunca facilitar para você. Porque eu nunca vi na minha caminhada com Deus coisas fáceis, mas eu sempre vivo na minha caminhada com Deus momentos que Deus me favorece. Quer um exemplo? Eu estar aqui hoje ministrando para você é um favor de Deus. Você estar sentado aqui me ouvindo é um favor de Deus. Você ter liberdade para adorar o Senhor e poder ouvir a sua palavra é um favor de Deus. Você ter essa roupa bonita aí que você está usando, maravilhosa. Irmão, que ninguém salvou com todas as suas glórias uma roupa como você está usando aí. Mas isso é um favor de Deus sobre você. Tem muitos irmãos que casaram, é um favor de Deus sobre a sua vida. Só o favor de Deus sobre você. Então, o favor de Deus está sobre nós. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você consegue celebrar isso, meu irmão? Deus colocou o seu favor sobre nós. E por isso que, entenda que, mesmo nós, vivendo debaixo do favor de Deus, mesmo você vivendo debaixo desse favor, há momentos que irão te deixar marcas. Mesmo você se movendo debaixo do favor de Deus, há momentos que vão te deixar marcas. O apóstolo Paulo é um dos caras que eu mais admiro. Um dos caras que eu considero um dos caras mais loucos por Jesus da história. Quem dera se nós chegássemos, vou dizer, quem dera chegasse para os pés da paixão que Paulo carregava. Paulo dizia assim: ó, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo dizia isso: eu carrego no meu corpo. Um dos maiores evangelistas da história disse: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ronaldo Marco é muito feio. Ronaldo Marco me deixa, sabe? Irmão, a marca ela pode ferir a sua estética. Pega essa, irmão. As marcas podem ferir a sua estética, mas elas apontam para o seu milagre. Aleluia. As marcas que a vida vai te dar na caminhada com Deus, elas podem até ferir a sua estética, mas elas vão apontar para o seu milagre. Eu vou olhar para as marcas que estão sobre você, e elas vão trazer sobre mim cura e encorajamento. Porque eu vou olhar para as marcas que Alisson suportou, e eu vou dizer: se Alisson venceu com Cristo, eu também posso vencer. Se o Alisson suportou essa situação com Cristo, eu também posso suportar. Então as minhas marcas, elas carregam o meu testemunho. As minhas marcas, elas pregam por mim. Então as minhas marcas, elas podem ferir a minha estética, sim, mas elas também apontam para o meu milagre. E qual que é o maior milagre? A minha salvação. As minhas marcas apontam que hoje eu sou um jovem, um homem salvo. E as pessoas que olham para
para quem possam querer e desejar essa graça. Aleluia. Então, entenda isso. Eu quero te encorajar, afirmando isso. Que pensa comigo. Jesus tinha cicatrizes, tinha ou não teve? Sobre Jesus houve marcas. Sim. Faz, como o Edson falou. E quando Jesus volta da ressurreição para se encontrar com os seus discípulos, a primeira coisa que Jesus faz é apresentar as suas mãos. Uma das primeiras coisas que Jesus faz é apresentar as suas mãos. E Jesus, ele poderia anular aquelas marcas sim, mas ele escolheu deixá-las lá. Aleluia. Jesus poderia muito bem, não deixar nenhuma marca no seu corpo, mas ele optou deixar essas marcas lá. Por quê? Porque aquelas cicatrizes, elas apontam para o maior milagre da humanidade. As cicatrizes que estão sobre a mão de Jesus, elas apontam para o maior milagre da humanidade. Qual é o maior milagre? A nossa salvação. A salvação da humanidade. As marcas de Cristo apontam por esse milagre. Da mesma forma como as nossas marcas apontam para os nossos milagres, as marcas que estão sobre as mãos de Jesus apontam para o maior milagre da história. E você, meu irmão, a boa notícia é que você faz parte desse milagre. Você foi alcançado por esse milagre. E mais uma vez eu digo, isso é um favor de Deus, meu irmão. Então você tem muito mais motivos para celebrar do que para questionar a Deus. Você tem muito mais motivos para celebrar do que para colocar Deus contra a parede. Você tem muito mais motivos para celebrar do que para questionar a Deus. Eu tenho certeza que se você olhar para as suas marcas, eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai ver o quanto Deus já favoreceu você. Eu tenho certeza que, levanta a mão aqui, quem já foi curado uma vez. Olha aí a quantidade de gente. Glória a Deus. Levanta aqui a mão, quem já foi abençoado por Deus financeiramente numa crise financeira. Olha aí. Aleluia, glória a Deus. Levanta a mão aqui, quem já teve sua família restaurada uma vez. Olha aí, meu irmão. Glória a Deus. Sabe o que é maravilhoso? Quem? Sabe o que é maravilhoso? Você viu a quantidade de mão levantada? Você viu a graça, por favor, de Deus? Está nesse lugar ou não está? Tem dúvida disso, pastor? Não. Ou quanto de gente foi favorecido? Já, por Deus. Então, Deus tem colher milagres? Então, hoje é uma noite ou não boa para viver milagres? Porque você, irmão, vou olhar no seu olho aqui, ó. Você que não levantou a mão, você consegue olhar para quem levantou e encontrar nessa pessoa encorajamento para acreditar que sim, essa pessoa foi e alcançou um milagre, você também pode. Por quê? Porque o mesmo Deus que você serve é o mesmo Deus que está com o mesmo Deus que ela serve, é o mesmo Deus que está contigo. O mesmo Deus que favoreceu essas pessoas que levantaram a mão é o mesmo Deus que está pronto para trazer o seu favor sobre a sua vida. Você crê? Celebra o seu nome, glória a Deus. Aleluia! Diz! Aleluia! Não tem como me empolgar, meu irmão, porque eu vou estar cansado, tá? Eu vou dormir aí 24, 36 horas, enfim, mas meu coração, meu espírito está como um leão. Porque é difícil, meu irmão, você falar do Senhor, das suas plenitudes, da sua palavra, e você não se sentir encorajado, você não celebrar isso, meu irmão. Aleluia. Então, meu irmão, eu quero te dizer algo. Jesus nunca disse que seja rápido. Jesus nunca disse que seria fácil. Então agora, para passar para a terceira coisa que Jesus nunca disse, eu quero te fazer um convite, eu quero te convidar a você fundamentar a partir de hoje. Veja bem, eu quero te convidar a você fundamentar a partir de hoje a sua fé, não na certeza de que tudo sempre vai bem, porque isso é uma ilusão. Deixe de fundamentar a sua fé na certeza de que tudo vai bem.
e passe a fundamentar a sua fé na certeza que, independente da circunstância, Deus é contigo. Porque isso é o que a palavra nos garante. E eu quero, porque isso faz conexão com a terceira coisa que Jesus nunca disse. Sabe o que é, meu irmão? Está empolgado? Está ansioso? Quer ouvir? Então vamos lá. A primeira coisa que Jesus nunca disse, que seria rápido. A segunda coisa que Jesus nunca disse, que seria fácil. Mas também Jesus nunca disse que nós estaríamos sozinhos. Aleluia! Você consegue celebrar o Senhor? Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso não já é um pregador, irmão. Não, isso é uma garantia. Jesus nos deu uma garantia, que Ele sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso que eu te disse: ei, não fundamente sua fé na certeza que tudo vai bem, porque você vai se frustrar com isso. Mas fundamente sua fé na certeza que, independente da tempestade, da circunstância, da ocasião, Deus está contigo. O processo pode ser, aos seus olhos, demorado, meu irmão, mas o tempo da promessa é infinitamente maior e melhor. Aleluia! Então, no momento da tribulação, eu já falei isso algumas vezes no seminário, então eu vou falar de novo, que pode ser novo para você. No momento da tribulação, eu quero te falar, no momento da tribulação, traga a memória que Deus está caminhando ao seu lado. Nós estamos passando pela tribulação, traga a memória que há um Deus caminhando ao seu lado. Imagine comigo, já se perguntou, não sei se você lê Bíblia, mas já se perguntou por quê? Já se perguntou por que Saul, sendo um homem forte e rei como ele era, teve medo de Golias, e Davi, ainda jovem e pequenininho como eu, não teve medo. Já para pensar isso? Porque Saul, sendo um cara forte, um rei, olhou para Golias e teve medo. Davi, um cara pequenininho, jovem, magrelinho, franzinho, olhou para Golias e não teve. Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque na caminhada com Deus, para você sentir medo, você vai ter que esquecer quem Ele é. Será que você pegou? Para caminhando com Deus, para você sentir medo, você vai ter que esquecer quem Deus é. É difícil agora, mas, irmão, a palavra de Salmos 27, o salmista diz: ei, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Romanos 8. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabe por que Davi não teve medo de olhar para Golias? Porque ele conhecia o Deus que estava com ele. Por isso que ele falou: ei, meu irmão, a minha amedrontando, mas quero te dizer algo, eu estou indo contra ti, não é com as minhas forças, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que Davi não teve medo, meu irmão, porque ele tinha convicção de quem estava com ele. Aleluia! Jesus! A palavra diz assim: eu quero te dizer, novamente quero te convidar, da mesma forma como eu te disse, toda vez que a tribulação bater na sua porta, traga que Deus está caminhando ao seu lado. Toda vez. Por quê? Porque o medo, você vai concordar comigo, o medo nada mais é do que uma expressão de dúvida. Você concorda comigo, psicólogo? O medo nada mais é do que uma expressão de dúvida. Mas sabe qual que é a boa notícia? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia! O verdadeiro amor lança fora todo medo. E sabe qual é uma outra boa notícia? Nós estamos cheios de boa notícia hoje. Sabe qual é, Fernando? Que o amor não é simplesmente um verbo. O amor é o próprio Deus encarnado. Aleluia! Glória a Deus! Então, toda vez, meu irmão, sabendo disso,
que o amor lança fora todo medo, e que o amor é o próprio Deus. Presta atenção, sabendo que o amor lança fora todo medo, e que o próprio amor, que o amor é o próprio Deus, guarde isso. Toda vez, vamos lá, vamos comigo, toda vez que a crise financeira aparecer, traga à memória que Ele é a provisão. Toda vez que a doença aparecer, traga à memória que Ele é a cura. Todas as vezes que os inimigos se levantarem contra você, traga à memória que o seu Deus é aquele que nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Você pode celebrar? Glória a Deus! Aleluia! Então eu quero te dizer algo. Nós trouxemos à memória quem Deus é. Eu quero que você saia daqui, debaixo dessa convicção de Deus que você serve. Porque é impossível você sentir medo sabendo quem Deus é. Para você sentir medo na caminhada com Deus, você vai ter que esquecer quem Ele é. Porque quando você trazer a memória, meu irmão, o medo pode bater a sua porta, meu irmão. Ele pode. Mas você vai precisar fazer como Salmista no capítulo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Aleluia. Então, faça isso. Toda vez que o medo bater a sua porta, traga a memória quem Deus é. E agora eu quero que você saia daqui, trazer debaixo de uma segunda convicção. Qual? Quem você é? Já parou para pensar? Quem você é? Vou te dizer quem você é. Diga assim comigo: eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Quero que você repita de novo com fé, não jogando palavras ao vento. Porque a fé, ela não nos convida a se mover no natural. A fé não nos convida a nos mover no natural. Porque se fosse para se nos mover no natural, para que ter fé? A fé nos convida a nos mover no sobrenatural. Eu acreditar que sim, eu vivo debaixo de milagres. Eu não vivo debaixo de informações humanas. Eu vivo debaixo das providências de Deus. Isso é fé. Então, diga assim comigo: eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Agora eu quero que você saiba o que Deus diz que você é. Sabe o que Deus diz que você é? Diante de tantas coisas, além de filho, herdeiro, diante de tantas coisas, eu quero que você guarde um. É aquilo que Deus diz que você é. Romanos capítulo 8. Deus diz que você é mais do que vencedor. Isso não é jargão, isso não é otimismo, porque tem muitas pessoas vendendo otimismo em forma de fé. Isso não é. Isso é palavra. Isso é uma garantia que você é mais do que vencedor. Derrotado, irmão, só o diabo lá na cruz. Você não. Você não. Derrotado só o diabo lá na cruz. Ele já foi. Você não. Se posicione a partir de hoje, de cabeça erguida, como filho de Deus, como foi falado pela manhã, não como escravo, como alguém que tem a convicção que é mais do que vencedor. Essa é a sua identidade, amém? Todos de pé, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade, passar para a nossa liderança aí. Amém. Deus abençoe o irmão Ronaldo.